Amém? Vamos colocar de pé para a leitura da palavra. Antes vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo possa nos conduzir a explicar a palavra aos irmãos. Pai, que Teu Espírito esteja sobre nós, nos conduza, Senhor, a entender o que o Senhor quer nos dizer. Senhor, que Teu Espírito abra a nossa mente para que a Tua palavra, Senhor, possa entrar e fazer morada em nossa mente, no nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, nos direcione, Senhor, a andar neste mundo caído. Que a Tua palavra faça-nos a nossa face brilhar diante de outras pessoas, para que eles vejam o poder, a glória do nosso Deus. Senhor, que a nossa vida possa ser inclinada à pregação da Tua palavra, a levar o amor de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos continuar aqui o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 8. Aqui diz, irmãos: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus nos retrata que abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, não existe coisa maior para o cristão do que se deparar com o seu Deus, do que encontrar a Deus, sentir a sua presença, saber que Ele está ao seu lado, te conduzindo a andar neste mundo, sabendo que Ele está te ajudando a superar, a resistir às tentações, o pecado que nos rodeia, sabendo, irmãos, que Ele nos conduz naquele momento de dúvida, de incerteza, para onde nós iremos. Sabemos que Ele está junto de nós, dentro de nós, nos conduzindo a cada dia. Isso para o cristão, irmãos, é um tesouro que é incalculável. E o Senhor aqui diz no Sermão do Monte que abençoado, como nós já sabemos, abençoado é uma pessoa feliz, uma pessoa muito mais do que feliz, plenamente feliz. Jesus disse que abençoados são os puros de coração. O que é isso, puro de coração? Será que a gente está puro de coração? Será que o nosso coração está puro diante de Deus? Irmãos, para a gente entender, a gente tem que ir lá para o hebraico, para o grego, para saber o que Jesus quer nos dizer. A palavra puro em grego quer dizer kataros. E kataros, irmãos, tem o sentido de sem mistura, não alterado, não infectado ou poluído, límpido, cristalino, limpo, inocente, singelo, correto. Linguagem pura, íntegro, honesto. A palavra puro tem esse significado de ser algo sem mistura, algo que é puro, limpo. E na palavra grega, kataros, tem a ideia de ser um pão sem fermento. A palavra kataros leva essa ideia, pão sem fermento. Um leite que não foi adicionado água, um leite puro. O ouro sem impurezas, um ouro que está limpo. Nós sabemos quando o ouro é tirado, ele vem cheio de impurezas, e ali ele tem que passar pelo fogo para aquelas impurezas saírem e ficar o ouro puro. Então a palavra kataros, que quer dizer puro em grego, tem essa ideia de um pão sem fermento, leite puro que não foi adicionado água, um ouro sem impurezas, ou pode ser também um vinho que não foi colocado água, algo puro que veio já de natureza pura.
que não foi adicionado nada nele. Então temos a ideia de que uma coisa sem mistura, uma coisa que não alterado, não infectado, não poluído, uma coisa que está limpa. Essa é a ideia que Jesus quer nos dizer: um coração puro, um coração que não habita mais nada a não ser Jesus, um coração que não tem conflitos. O coração puro é aquele coração que não tem conflitos. Conflitos com o quê? Com as minhas vontades, os meus desejos, o meu pecado, com as coisas que se deparam diante de mim. Então o meu coração, para ser puro, ele tem que estar inclinado somente a Deus, só a Ele. Eu não posso ter conflitos no meu coração. O meu marido, o meu filho, o meu carro, a minha casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Não, irmãos, o seu coração não pode habitar estas coisas. O seu coração tem que estar puro para Deus. É isso que Jesus fala: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Irmão, não existe mais nada puro, santo do que Deus. Não existe. Então, para que você possa estar diante de Deus, o teu coração tem que ser puro, irmãos, limpo, sem mistura, límpido, cristalino, inocente. O nosso coração, irmãos, não pode habitar conflitos. O meu coração tem que estar completamente para o meu Deus. Eu não posso colocar Deus de lado e direcionar a outra coisa. Não, meu coração é dele, somente dele, porque ele que habita em meu coração. Eu não posso deixar mais nada habitar no meu coração do que aquele que se revelou à minha vida, aquele que antes eu era um pecador, caído, destituído da glória de Deus. O salário do pecado era a minha morte. Eu estava destituído, longe de Deus, mas ele veio até a mim e se revelou, pagou o meu pecado naquela cruz. E quando eu olhei para ele e ele se deparou comigo, ele me deu a graça, ele me amou de uma forma tão grande que ninguém nesta terra pode amar desta forma, irmãos. Ele deu a vida dele por você. Ele entregou a vida dele por você, e todos aqueles que olharem para a cruz e crer no sacrifício de Cristo, ele o amará. Então, como deve estar o meu coração? Será que meu coração tem que habitar mais alguma coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo? Será que tem algo mais importante do que Jesus na minha vida? Será que meu trabalho, a minha casa, meu carro, meus filhos, minha esposa, as coisas que se deparam diante de mim é mais importante do que o meu Senhor? Será que isso vai tirar o meu Senhor do lugar dele, no meu coração, para que possa habitar outra coisa que não vai me levar a Deus? Eu não estou aqui dizendo que você vai abandonar tudo, jogar tudo para cima, não. Eu falo é de intimidade, é lá dentro, irmãos. Você pode estar com sua família bem, seus filhos, sua esposa, tudo em paz, mas aqui dentro, é Deus que habita. Ele é o dono, ele fez morada, e eu não posso deixar nada entrar, irmãos. É sentimento, o sentimento que você tem por Deus. A sua vida é dele, ele é seu. Então, a gente tendo essa ligação, o meu coração tem que ser completamente para ele. Mas, irmãos, nós sabemos que há muitos irmãos que não têm esse coração assim.
Aqui em Mateus capítulo 23, Jesus chama a atenção dos fariseus, pois os fariseus mostravam ser algo, mas não eram. Aqui dentro era podre, mas eles fisicamente mostravam algo. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas aqui dentro não era isso. Mateus capítulo 23, versículo 25 em diante. Aqui a palavra diz, irmãos: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpai o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro está cheio de extorsão e excessos. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Assim também vós exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus chama a atenção dos fariseus, dos escribas, irmãos, que eles mostravam ser algo, mas aqui dentro, Deus não habitava. Aqui dentro estava cheio de hipocrisia, de iniquidade. Jesus nos chama a atenção, irmãos, para que a gente não seja um crente que mostre só aparência. Olha, eu estou de paletó, gravata, Bíblia embaixo do braço, é um crente, mas aqui dentro Deus não habita. Quando tem as decisões para se tomar, ele não olha para Deus, ele vai e se lança aquilo, na vontade do seu desejo, do seu coração, nas afeições do seu coração, e em nenhum momento ele lembra de Deus. Será que Deus habita nesse coração? Não habita, irmãos. Não habita. Deus não é o dono deste coração. Então o Senhor nos chama a atenção. Cuidado, para que você não seja um crente de aparência, só mostrando o que é, mas só aqui dentro nada. Na hora de glorificar o Senhor, eu não faço. Na hora de tomar a decisão que glorifica o Senhor, eu não tomo. Mas eu sou crente. Jesus nos chama a atenção, irmãos. Aqui em Mateus 15, 7, aqui Jesus fala o que Isaías falou em sua palavra. Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Aqui diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. O povo louvava a Deus, o povo falava da palavra, mas na hora de glorificar o Senhor, na hora de mostrar quem eles não eram, irmãos. Então o Senhor repreende a eles: ó, este povo se aproxima de Deus. Eles estavam perto de Deus, estavam ali na presença de Deus, com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está cheio de outra coisa que não é Deus. E quando o Senhor Jesus disse que abençoados são aqueles puros, que não tem nenhum tipo de impureza, não tem nada que possa barrar o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos, porque podemos estar sim, estou na igreja, estou fazendo tudo, mas Deus não está habitando aqui dentro. Deus não é o principal, Deus não é o caminho aqui no meu coração, porque eu tenho outras coisas a se pensar, eu tenho outras preocupações, eu tenho coisas para fazer. Onde é que está Deus? Lá atrás, esperando.
Então nós temos que abrir os nossos olhos a estas coisas, irmãos. Nosso coração tem que ser de Deus, somente dele, irmãos. Aqui tem um exemplo que nos leva a entender. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42. Aqui diz, irmãos: ora, aconteceu que indo ele, entrando em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia as suas palavras. Marta, porém, estava afadigada com muitos serviços, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Que exemplo, irmãos, de um puro de coração. Maria se assenta aos pés do Senhor, e ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Maria largou tudo, irmãos, deixou tudo de lado para aproveitar aquele momento que o Senhor estava em sua casa. Se assenta aos seus pés e abre os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, o que o Senhor estava falando. Ao contrário, Marta estava ansiosa, preocupada, correndo de um lado para o outro, e não prestava atenção no que o Senhor estava ali dizendo. E ela ainda se incomoda porque a sua irmã estava aos pés do Senhor e diz: Mestre, fala com minha irmã para me ajudar. Não se incomoda que eu estou aqui sozinha? E ele diz, e Jesus respondendo disse: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas. Às vezes o nosso coração está assim, irmãos, preocupada e perturbada com muitas coisas. E quando o nosso coração está assim, irmãos, nós não ouvimos a palavra do Senhor, nós não ouvimos a repreensão do Senhor, nós não damos lugar a Deus trabalhar em nossa vida, porque o nosso coração está perturbado, preocupado com muitas coisas. Mas Jesus nos disse o que é que nós devemos fazer. Mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. E o que foi que Maria escolheu? Ela se assentou aos pés do Senhor, ela largou tudo de lado para ouvir o que o Senhor estava falando. Ela deu lugar a Deus, irmãos. O coração puro. Aquele momento ela deixou tudo de lado. Quem sabe antes ela estava trabalhando, fazendo alguma coisa ali, mas quando o mestre chegou, ela abriu o seu coração para o mestre. Ela se assenta e ouve. Se assenta e ouve. Irmãos, é desta forma que nós devemos estar, irmãos, desde o dia que o Senhor lhe chamou, se assentado aos pés de Cristo e ouvindo a sua voz. É isso que devemos fazer. Não sejamos como Marta, irmãos, correndo para lá e para cá, perturbada, ansiosa, preocupada. E quando a pessoa está assim, não ouve a voz do Senhor, porque o seu coração está direcionado a outra coisa, que não é Deus, irmãos. O seu coração está se distanciando de Deus, e nós não podemos ser assim, irmãos. Nós não podemos ter este coração longe de Deus, irmãos. Nosso coração é do Senhor. Ele nos chamou, irmãos.
Em Salmo 73, versículo 25, aqui a palavra diz, irmãos, Salmo 73, versículo 25: quem tenho eu no céu, a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. O salmista Asaf se revela diante de Deus e coloca seu coração todo inclinado a Deus. Ele diz, irmãos, quem eu tenho no céu a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. O coração deste homem, irmão, estava puro, sincero, sem impurezas, sem coisas sujas. O coração dele estava limpo diante de Deus, e ele clama: quem tem eu no céu a não ser a ti? Quem eu amo mais a não ser a ti? Quem eu devo procurar, buscar mais a não ser a ti, ó Senhor? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. É assim que o nosso coração deve estar, irmãos, inclinados a Deus, irmãos, inclinados. Não deixe nada empatar o seu amor a Deus. Não deixe nada ser uma barreira diante de você e Deus, porque desta forma você não vai sentir a presença do Senhor, você não vai ter uma intimidade. E Deus, irmãos, requer que nós temos uma intimidade com Ele. É uma ligação, irmãos. Quem tenho eu no céu a não ser a ti? Tem outra pessoa que me chama a atenção no céu, que possa tirar Deus do meu coração? Não, só a ti. Quem tenho eu aqui na terra que desejo mais do que a ti? Não existe, não existe. É Deus que eu desejo, Ele é o dono do meu coração. Em Salmos capítulo 24, versículo 3 e 4: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganamente. Olha, irmãos, Deus aqui, Deus faz uma exclamação: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu lugar santo? Aqui nós vemos aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma à vaidade. A vaidade, irmãos, pode nos afastar de Deus. Vaidade é você se gloriar, você achar que você é algo, você achar que você não precisa mais de Deus, você se achar acima, superior ao seu irmão. A vaidade, isso pode tomar o nosso coração e nos afastar de Deus. Nem jurou enganosamente, nem fez juramentos enganosos. Irmãos, para se achegar a Deus, irmãos, devemos estar limpos, irmãos. Devemos estar limpos. Nosso coração tem que estar limpo. Nós lutamos, irmãos, com a nossa carne todos os dias. Todos os dias ela quer se manifestar, quer voltar a habitar novamente, quer voltar a ser o dono. Nós devemos lutar contra isso, irmãos. Isso será até o dia da glorificação. Até o dia que o Senhor nos chamar, nossa carne vai querer se manifestar a qualquer momento. E se você der lugar, já foi, irmãos. Se você der lugar, a vaidade entra no seu coração.
e Deus é retirado do seu coração. Que nós venhamos olhar para Deus, irmãos. Jeremias 29, versículo 13. Aqui diz, irmãos: e vos buscar-me-ei, e me encontrarei, quando vos me procurardes por mim com todo o vosso coração. Olha o que Jeremias diz: e vós me buscar-me-ei, e me encontrarei, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Para que te possa encontrar a Deus, irmãos, nosso coração tem que estar inclinado a Ele, irmãos. Nosso coração tem que ser dele. Nós falamos aqui, irmãos, de pureza de coração. Isso também pode nos levar à santidade, irmãos. Isso também engloba a santidade que nós devemos ter, porque nós sabemos que o nosso Deus é santo. E sabendo que Deus é santo, irmãos, nós devemos nos santificar. E a santidade nos inclina também a ser puros de coração. Olha o que 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 fala. Aqui o apóstolo Paulo diz: ora, o fim do mandamento é a caridade, ou o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. O que Paulo diz a Timóteo? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aqui fala de pureza, irmãos, pureza, santidade. Isso nos diz, irmãos, para que te possa, irmãos, estar com a consciência limpa, a consciência perfeita. Nós devemos nos santificar, devemos nos purificar a cada dia, irmãos. E como nós podemos nos purificar? Fugindo do pecado, irmãos, fugindo dos anseios da nossa carne, abandonando o nosso eu, matando a cada dia o nosso eu, deixando ele na cruz, porque ele foi crucificado com Cristo. Desde o dia que você entregou a sua vida ao Senhor, o seu eu está crucificado com Cristo. Então deixe ele lá na cruz, crucificado. Não queira trazer ele de volta, irmãos. O apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago diz aqui: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai o vosso coração, vós de duplo ânimo. Tiago diz que nosso coração não tem que estar dividido, não, irmãos. Nosso coração não tem que ter duplo ânimo, não, irmãos. Dois pensamentos, não. É um só. O nosso coração é de Deus, irmãos. A nossa vida é de Deus. Santificai, irmãos. Sejam santos. Busque a Deus a todo momento, irmãos. Deixe o velho eu lá atrás. Morreu. Foi sepultado. Ele não vive mais. Mas quem vive agora em mim é Cristo. Cristo vive em mim. E se você permitir que seu coração esteja completamente inclinado à vontade de Deus, seu coração ser de Deus, essa bem-aventurança será sua, irmãos. Pois essas bem-aventuranças é dada pelo Espírito Santo. E isso indica, irmãos, que você foi salvo. Quando essas bem-aventuranças começam a manar de você, de dentro para fora, a sair de você. Isso mostra que você foi salvo, porque só o Espírito Santo pode te conduzir a isso, irmãos. Só o Espírito Santo pode te dar pureza de coração. Só o Espírito Santo pode te inclinar completamente a Deus. Então todos aqueles que têm o Espírito de Deus são abençoados. São abençoados. E essas bem-aventuranças recaem sobre nós.
Abençoados são os puros de coração. Por quê? Porque nós veremos a Deus, nós vamos estar face a face com Deus. O único homem, irmãos, um profeta que teve esse privilégio foi Moisés. Moisés ficou 40 dias, 40 noites no monte com Deus. Quando aquele homem desceu do monte, a face dele brilhava e ninguém conseguia enxergar, olhar para ele, que o que ofuscava os olhos da glória de Deus que estava sobre aquele homem. O homem que Moisés estava com Deus, irmãos, falava com Deus. 40 dias, 40 noites, se comunicando com Deus. E quando ele desce daquele monte, desce cheio de glória de Deus. Teve que botar um véu no rosto dele para que as pessoas pudessem conversar com ele. E não tinha como, o brilho que saía daquele homem. As pessoas não conseguiam ficar perto dele. Puro de coração. Você acha que como Moisés ia estar com Deus se Moisés fosse puro de coração? Como ele era fulminado na hora, era morto na hora. Mas Moisés era um homem puro de coração. Que nós, irmãos, pelo Espírito Santo, nos conduza a isso, irmãos. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que essas promessas recaiam sobre nós, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.